Meus irmãos, pastores e líderes da Associação Batista do Baixo Amazonas, eu queria ter o retorno de vocês aí, se vocês estão acessando, como é que a gente consegue ter esse retorno? Me mande, pode mandar pelo WhatsApp, mandar um comentário pelo Face, né? Eu estou também aqui no Face. Eu queria começar quando nós tivéssemos esse retorno. Esse retorno do nosso encontro. Ainda não temos ninguém, né? Então nós estamos aqui nessa live do Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson. Nós vamos entrar na diretoria executiva, na reunião da diretoria executiva da IBAN. Às 10h30 nós estamos aguardando o retorno dos pastores do Baixo Amazonas, Itacoatiara, Itapiranga. Estou aqui recebendo uma notícia do pastor Hélio. Estou ao vivo. Como é que a gente consegue? Eles estão querendo saber. Está ao vivo no Face. Eu acho que eles estão no meu Face, né? Deixa eu digitar aqui que eu estou na página do seminário. Bom, eu falei aqui com o pastor Hélio, ele é presidente da Associação das Igrejas Batistas do Baixo Amazonas. Eu estou na página do seminário, no Face do seminário. Então, já tem uma pessoa aqui. Você tem que entrar na página do seminário, na página do Face do seminário. Eu estou na página do Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson. Então estou com 2 líderes, estou com o WhatsApp do pastor, ok. Já me mandou começar aqui. Muito bem, meus irmãos. É uma alegria poder falar aos pastores do Baixo Amazonas, uma região muito querida, de todos os batistas. Eu conheci um pouco dessa região quando o Colares era o presidente, preguei algumas igrejas. Quando era pastor da Esperança, fizemos uma viagem missionária a uma das igrejas do Baixo Amazonas, a igreja Monte das Oliveiras, lá em Itacoatiara. Então nós temos ido em algumas cidades, como Itapiranga. Fizemos também uma viagem pela Esperança na cidade de Itapiranga. Eu fui a Urucará há algum tempo, não tenho muita lembrança de como cheguei lá, mas há muitos anos, isso tem acho que uns quase 20 anos que eu fui à cidade de Urucará. Nós podemos chegar até essas cidades e outras citadas através da internet. Então louvamos a Deus pela possibilidade de podermos chegar, inclusive com a educação, né? Então vou fazer uma abordagem muito breve da nossa rotina de matrícula. Os irmãos já devem ter conhecimento do edital. O pastor Hélio me disse que imprimiu para cada um dos pastores. E nas redes sociais, muita informação, inclusive na página do Face do seminário, há um grupo, uma página que é grupo sebaem/cba.doc,
que todos os documentos públicos, entre eles o edital de matrícula, está lá. Se você clicar no celular, você baixa e tem acesso facilmente, tá certo? Mesmo assim, se eu tiver dificuldade, pastor Hélio pode manter contato comigo, eu encaminho para ele, eu já mandei edital para ele, mandei algumas coisas para ele, então querendo mais coisas a gente pode encaminhar para facilitar os irmãos nesse processo. Bom, a primeira exigência para ser aluno do SEBAEM é que seja um membro de igreja, então ninguém pode estar solto aí. Alguns me procuram com desejo, né, manifestando desejo de ser aluno do SEBAEM. Eu pergunto, qual é a sua igreja? E ele me responde, ou ela me responde, eu não tenho igreja, por enquanto, eu estou aí flutuando, né? Então, a primeira regra básica é preciso ser membro de uma igreja. A princípio é batista, mas pode ser uma igreja não batista, né? Nós tivemos na nossa trajetória de seminário batista, antiga FBTA, depois FABIM, alunos que não eram batistas, mas eles vinham de igrejas evangélicas, né? Então são bem-vindos. Mas o seminário, ele tem um foco batista, DNA batista, né? O aluno vai estudar coisas batistas, a cosmovisão batista, as doutrinas batistas, a maneira de lermos a Bíblia, então é um seminário batista. Então, o aluno falando de batistas, ele precisa ser membro de uma igreja. A carta de recomendação, que é um documento público que está no grupo sebaem/cba.doc, diz lá, o pastor assina que o aluno é o membro regular da igreja, ativo na igreja, que dá testemunho de Jesus Cristo. O pastor assina e assume que este membro da igreja, mulher ou homem, que está sendo recomendado ao seminário, é membro da igreja, que não há dificuldades eclesiásticas, doutrinárias, morais, e está assumindo esse compromisso. Para os da capital, financeira e espiritual. Para os do interior, apenas espiritual, né? Então, obrigado, pastor Hélio. Estou recebendo o feedback do pastor Hélio Souza, que estamos todos ali assistindo. Muito bem. Então, primeira regra, primeira exigência é ser membro de uma igreja. No nosso caso, batista. Pode ser não batista? Pode, como eu já disse. Então, por isso que a primeira postagem de orientação de matrícula, eu disse, primeira regra, procure o seu pastor. Manifeste ao seu pastor o desejo da formação ministerial, se vocacionado, se um líder de igreja que precisa de melhor preparo, enfim, né? Procure o pastor. Segunda coisa, baixe o edital. Você precisa ler o edital. Muitas perguntas me são feitas. Se a pessoa lesse o edital, ela não teria essa dúvida. A parte financeira, alguns têm dúvida. De fato, não está no edital, porque não dá para colocar tudo, ainda mais a parte financeira. Mas a parte financeira a gente trata individualmente com o pastor da igreja, porque esse assunto só está envolvido na capital, né? Na capital, o aluno, só não de música sacra, o aluno custará R$100 para a capital, para Manaus. Então, um aluno, uma igreja, por exemplo, que envia o plano cooperativo, que é uma igreja cooperante, mensalmente para a convenção, se ela envia, por exemplo, R$1.000, ela tem uma entrada de 10 mil. Então, ela envia R$1.000, que é 10%, o dízimo dos dízimos, para a convenção, para manter missionário, manter investimentos no campo missionário, enfim. Então, se ela tem um seminarista que não de música, esse custa R$100. Então, a igreja vai enviar quanto? R$1.000 do plano cooperativo mais R$100 do seu seminarista, se tiver um. Se tiver de música, R$200. Ele vai enviar, então, R$1.200 para o aluno de música. Excetuando música, R$1.100 se tiver um seminarista. Então é uma coisa muito simples, não tem valor de matrícula, não tem nada. Só que para o interior, para os municípios do nosso estado, querido estado do Amazonas, o ensino será gratuito. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Por isso que é importante aproveitar essa bênção de estudar. Por que é de graça nesse primeiro momento? Porque a turma vai vai utilizar, vai gastar para montar a estrutura. Que estrutura mínima nós precisamos de uma sala do interior? É um notebook com acesso à internet,
do notebook passa para a TV ou passa para o data show, a transmissão do professor lá da convenção ou de onde ele estiver. Então, esse traz um gasto, né, contratar a internet melhor, precisa isso. Então, a regra é, a turma do interior, ela se reunirá numa sala de aula, seja no salão da igreja, seja numa sala da igreja, com esses instrumentos, né, com essas ferramentas de internet, computador, data show, acesso à internet, enfim, para ele receber a transmissão da aula. O interior tem uma vantagem que não a capital. Pelo fato de ser essencialmente à distância, pelo YouTube, os municípios poderão ter professores de qualquer lugar do mundo. Eu falei isso na convenção. Então, eu tenho, por exemplo, alunos do Seminário do Sul, meus colegas, que são missionários de missões mundiais, que são pastores no Brasil inteiro, gente da mais altíssima qualidade, que poderá ser um professor. Eu mantive contato com eles, mantenho contato com eles diariamente e lancei o desafio se eles gostariam de ser um professor em uma turma de curso ministerial na Amazônia. Então, eu tenho meu colega Marcílio, por exemplo, já foi professor em seminário no Espírito Santo, está na Bahia, ele é professor, ele pode ir lá da Bahia, onde ele está, em Salvador, assumir uma turma com uma disciplina da parte teológica, histórica, bíblica, enfim. Então, um aluno do interior pode ter isso. Na capital, eu preciso ter um professor presencial, porque o sistema é híbrido. Ele tem encontro presencial e tem encontro virtual na nossa sala, nas salas virtuais do Sebaem. Tá certo? Então, é preciso que o aluno seja aluno de uma igreja batista e que ele venha recomendado pelo seu pastor. O pastor assina com a diretoria estatutária da igreja, a secretária ou o secretário, passado em assembleia, recomenda o irmão José da Silva, por exemplo. Onde é que entra a associação de igrejas? Elas entram, no caso, a nossa querida AIBAN. A AIBAN entra como organizadora desse processo, que às vezes para a igreja é complicado, é trabalhoso. Então a AIBAN vai receber as cartas de recomendações dos membros das igrejas batistas filiadas à sua associação e vai encaminhar para o seminário, tá certo? Então a igreja batista lá de Urucará, por exemplo, ela pode ter um seminarista, vou utilizar meu nome fictício, seu José da Silva, irmão José da Silva, quer fazer. A igreja de Urucará reconhece a vocação dele, é um líder da igreja, atuante na igreja, professor de EBD, pregador na congregação, nos pontos de pregação, precisa de uma formação ministerial. Então, a igreja, se eu não me engano, o nosso querido pastor Sebastião Rolino, é isso? Que é o pastor de lá, vai encaminhar uma carta de recomendação padrão. O seminário tem uma carta padrão, não pode ser a carta idealizada pela igreja, pelo pastor. É uma carta padrão, pode baixar no grupo sebaem/cba.doc, ou eu envio para o pastor Hélio, ou eu envio para o pastor diretamente a carta. O pastor vai só, a carta já está pronta, é só preencher as lacunas com o nome do seminarista, etc, etc. Ele encaminha o pastor lá de Urucará, nesse meu exemplo, encaminha para o pastor Hélio, olha, esse é o meu seminarista. Assim como o pastor de Urucará, as demais igrejas encaminharão para o pastor Hélio e o pastor Hélio Souza vai encaminhar para o seminário essas cartas. No seminário, eu vou manter uma pasta para cada aluno. Cada aluno vai ter, a princípio, cópia da carta de recomendação, a carta de recomendação, o cadastro de aluno preenchido, as cópias dos documentos pessoais. Isso é a primeira coisa que o aluno vai ter na sua pasta. E vai acrescentar outros documentos, como histórico escolar, como trancamento, se for o caso, parcial ou total, enfim, vai criando o dossiê do aluno, tá certo? Então eu preciso ter carta de recomendação da igreja, o cadastro de aluno preenchido, isso tudo é acessível no grupo do Sebaem e também eu posso mandar.
E as cópias de RG, CPF, comprovante de residência. Essa é a documentação de matrícula, não há taxa de matrícula nem para a capital. Reúne tudo isso, pastor de Urucará encaminha aqui, olha, documentação do meu seminarista, carta de recomendação, cadastro de aluno, cópia de RG, CPF, comprovante de residência. Tá, entrega ao pastor, o pastor ele remete, a gente vai encontrar uma maneira de remeter esta documentação do seu José da Silva para o cadastro da convenção, tá certo? Do SEBAEM. Nós vamos pegar esses dados, vamos alimentar o sistema, um programa de computador, cadastrar o irmão José da Silva como aluno do SEBAEM. Só que o interior ele tem uma especificidade que não a capital. Então eu vou dar o exemplo do nosso Baixo Amazonas. Do Baixo Amazonas é uma sala de aula que eu chamo de polo. Essa sala de aula do Baixo Amazonas, pastor Sebastião Rolim, lá de Urucará, muito bem. Essa sala de aula deve ter no máximo 60 alunos. 60 alunos, no máximo. Tá? Todo polo. Mas do polo, eu vou ter subpolos. Por exemplo, as aulas acontecerão nas terças e quintas-feiras à noite, de 19 às 22 horas e 15 minutos, tá certo? 4 horas aula, de 45 minutos cada uma. Então, terça-feira, de 19 às 22 e 15, e quinta-feira, no mesmo tempo, o aluno vai se reunir para ter a aula. Essa turma é o polo. Só que acontece que o irmão José da Silva, que é membro encaminhado, recomendado para o seminário, membro da igreja da PIB de Urucará, ele não vai se deslocar à noite, terças e quintas, para Itacoatiara para ter aula, porque não é inviável isso. Então, o irmão José da Silva, com mais alguns outros irmãos interessados da PIB de Urucará, vão acessar o canal do SEBAEM, do YouTube, para assistir aula. Ao mesmo tempo, isto é, no mesmo dia, no mesmo horário, os irmãos de Itacoatiara vão se reunir em alguma igreja. Da mesma forma, os irmãos de Itapiranga. Então, cada um no seu município vai se reunir com seus colegas e vai assistir aula. Isso somado é uma turma. Então, no cadastro de aluno, eu tenho o nome do aluno, né? A igreja, etc, etc, e tem lá polo. Eu pego a documentação do seu José da Silva, irmão José da Silva. Eu sei qual é o polo dele. Qual é o polo dele? Baixo Amazonas. Qual é o subpolo dele? Urucará. Eu recebo na documentação da irmã Maria. Qual é o polo dela? Baixo Amazonas. Qual é o subpolo dela? Itacoatiara. Eu preciso identificar esse aluno, tá certo? Então, um pouquinho de Urucará, um pouquinho de Itapiranga, um pouquinho de Itacoatiara. Somado isso tem que dar 60. Tá certo? O número mínimo é 10 para a sala de aula. Não é 10 de Urucará, nem 10 lá em Itacoatiara ou 10 de Itapiranga. Não, é 10 somado tudo isso. Então eu posso ter 3 em Urucará. Vamos pegar o número redondo 10, né? O mínimo 10. Posso ter 3 de Urucará, 3 alunos lá em Itacoatiara e 4 de Itapiranga. Somou 10. É uma sala de aula. Aí eu vou ter cada aluno identificado o polo dele, Baixo Amazonas, e o subpolo, Urucará. Baixo Amazonas, o polo, subpolo, Itacoatiara. Baixo Amazonas, o polo, subpolo, Itapiranga. Eu estou citando esses 3, mas pode ter outros, né? Uma regra básica, que não é minha, é do MEC, é da educação de modo geral, que ninguém estuda sozinho, né? Então a regra é que a turma se reúna no subpolo. Então o irmão José, desse meu exemplo, lá de Urucará, ele vai se reunir com mais 2, 3 irmãos, alunos também. Aí ele vai se deslocar da casa dele para a igreja. A igreja já tem estrutura de internet, de projeção no Datashow ou numa TV Smart. E o seu José vai se reunir com a dona Maria, a dona Manuela, o seu Joaquim. Aí eles formam um subpolo.
e vão estudar juntos para trocar experiência. A dúvida de um é a dúvida do outro, às vezes o outro não quer falar, mas o outro já fala. A interação é importante para a educação. Então ninguém pode assistir aula da sua casa separadamente, tem que reunir a turma. Reunir a turma, como eu disse, 3 em Urucará, é uma turma, é um subpolo. Os 3 têm que assistir aula juntos na igreja ou numa sala de aula da igreja. Os irmãos lá, né, lá em Itacoatiara, todos, se tem 5 igrejas lá, um de cada igreja decide qual igreja vai ter a aula e os 5 se reunirão naquela igreja. Na PIB, por exemplo, tem sala de aula, tem internet, pastor Pérez me disse isso. Então os 5, um de cada igreja, se reunirão na PIB de Itacoatiara, lá tem sala, tem estrutura. Não pode ser cada um na sua casa, porque o projeto é feito minimamente para a gente congregar, para a gente ter a sala de aula, né? Então, é isto, da gente ver essa viabilidade da matrícula. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos oferecendo 6 cursos ministeriais, observe, 6 cursos ministeriais. Esses 6 cursos, eles basicamente vêm do mesmo tronco. Então, eu vou tirar a música sacra por enquanto, depois eu explico música sacra que tem um diferencial. Vamos pensar, pessoal que quer fazer curso básico, o curso de modo geral do Sebaen são 3 anos. 3 anos, mas na verdade é de 1 a 3, porque o curso de 3 anos é o curso avançado em ministério. Ele vai estudar curso avançado em ministério com habilitação em ministério pastoral no 3º ano. O avançado em ministério com habilitação no 3º ano em educação cristã. O avançado em ministério, 3 anos, no 3º ano ele vai estudar a habilitação em missiologia, por exemplo. Mas como é que começa isso? Começa desde o começo no curso básico. Então, quem vai fazer ministério pastoral começa no 1º ano. Qual é o 1º ano? É o curso básico em ministério, onde tudo começa. O curso básico, onde tudo começa. Então, eu tenho pretensões a fazer ministério pastoral no 3º ano. Mas onde eu começo? Com todo mundo no curso básico. O seu João quer fazer ministério pastoral, a dona Maria quer fazer educação cristã e o seu José quer fazer missiologia. Eles vão estudar em salas diferentes no começo? Não. Eles vão começar todo mundo junto. Onde? No curso básico. Tá certo? Então, quem quer fazer tanto ministério pastoral, quanto missiologia, quanto educação cristã, todos vão começar pelo básico, depois vão avançar para o intermediário, todo mundo junto. Seu José, Dona Maria e seu João, tá certo? Um quer a sua habilitação. Seu José quer ministério pastoral, Dona Maria quer educação cristã, seu João quer, ele quer missiologia, mas eles vão começar todos juntos no curso básico e vão avançar para o intermediário juntos ainda. No final do 2º ano, aí cada um vai para a sala de aula diferente. Seu João vai seguir para a ministério pastoral, Dona Maria para a educação cristã e seu José para a missiologia. Só ao final do 3º ano que eles vão se dividir cada um para a sua sala de aula específica. Entendeu, minha gente? Então, todo mundo começa junto. Isto é, o curso básico, onde todo mundo começa. Mas quem estudar o básico, são 10 disciplinas, como vocês viram, já está até no edital, todas elas, com cronograma, com as datas, os dias da semana, é tudo lá. Só não as aulas virtuais, que no caso da capital, vai negociar com a turma. Mas o interior já sabe que é terças e quintas. O interior já sabe que as aulas acontecem através do YouTube, terças-feiras à noite e quintas-feiras à noite, todos os dias, terça e quinta, de 19 às 22 horas e 15 minutos, tá certo? Então, todo mundo começa junto. Mas quem quiser ficar no básico, ao final dele, a pessoa recebe a sua certificação. Olha, pastor,
eu quero só fazer o básico, 10 disciplinas. Beleza. Ao final dele, recebe histórico escolar e recebe a certificação do curso básico em teologia, conferido pela Convenção Batista do Amazonas através do Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson, tá certo? Critério para entrar, além do que eu já falei, o fundamental, o ensino fundamental completo, até o 9º ano, tá certo? O básico, você pode ingressar tendo até o 9º ano do fundamental. Mas a pessoa não quer o básico, ela quer mais. Este básico, qual é a ênfase dele, que eu chamo de núcleo temático? É Bíblia e Teologia. Você vai estudar as introduções. Introdução ao Antigo Testamento, introdução à Bíblia antes, introdução ao Novo Testamento, introdução à teologia. Vai estudar as metodologias, metodologia da interpretação bíblica, que é a introdução à hermenêutica, metodologia do estudo bíblico, que é a introdução à exegese, metodologia da exposição bíblica, que é a introdução à hermenêutica. Desculpa. Metodologia da exposição bíblica é a introdução à homilética, tá certo? Homilética. Então, hermenêutica, exegese e homilética só estudará mais lá na frente, quem vai ser pastor, tá certo? Para o básico, é só a introdução ao estudo bíblico, a interpretação bíblica e a exposição bíblica. Além disso, estudará apologética. São 10 disciplinas, está lá no edital. O segundo ano, alguém queira, o seu José, lá da PIB de Urucará, é membro e ovelha do pastor Sebastião Elias Rolim, ele quer avançar, ele não quer fazer só o básico, ele quer mais. Então ele vai para o intermediário, que é o segundo ano. Qual é a ênfase, isto é, qual é o núcleo temático deste segundo ano? É História e Teologia. Então ele vai estudar a disciplina de História, História da Igreja, dividida em 1 e 2, História dos Batistas, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, Teologia Bíblica do Novo Testamento, Teologia Sistemática 1, 2, 3 e 4. É um ano pesado para a História, vai ter que ler muito História e Teologia. Para o segundo ano, a partir dele, é preciso ensino médio, tá certo? É preciso ter concluído o ensino médio. Então, não basta ter fundamental para o segundo ano, fundamental só para o básico. Mas para o segundo ano, para o primeiro ano. Para o segundo ano em diante, é preciso o ensino médio, porque exige uma carga de leitura muito grande. Quem quiser ficar por aí, recebe histórico escolar dos 2 anos, 20 disciplinas, a certificação conferida pela Convenção Batista do Amazonas, através do Seminário Batista do Amazonas, Eurico Nelson, etc, etc. Quem tem vocação ministerial para o ministério pastoral, quer ser um pastor batista, aí ele vai para o 3º ano, mais 10 disciplinas específicas para quem quer ser pastor. Aí ele vai estudar uma homilética avançada, isto é, ele vai aprender como pregar, em que textos pregar, num velório, num casamento, em formatura de escola ou de faculdade. A homilética que não é usual, né? Esta homilética usual você vai estudar no segundo ano e um pouquinho no primeiro ano. Mas essa avançada, que é uma homilética específica para pregar em enterros, por exemplo, qual é o texto e como me reporto ao pregar num velório, num casamento, em bodas de casamento, em formatura de escola, de universidade. O pastor vai aprender isso. Ele vai estudar prática ministerial, aconselhamento pastoral, ministério pastoral, essas coisas que diz respeito ao pastor. Vai ajudá-lo a entender o universo pastoral. Ao final do 3º ano, recebe histórico escolar de 30 disciplinas e a certificação conferida pela Convenção Batista do Amazonas, através do Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson, etc, etc. A mesma coisa para a missiologia, 10 disciplinas específicas da área missiológica, história das missões no Brasil e no mundo, projetos missionários, 10 disciplinas de missões.
quem quiser ir para a educação cristã, vai estudar 10 disciplinas específicas de educação cristã. Metodologia educacional de 0 à idade avançada, enfim, né? Ok, então, música sacra, ele só será oferecido para a capital. Não dá como oferecer para os municípios por enquanto, porque eu preciso ter um professor e não dá para dar aula de música virtual, não dá. O professor tem que ter contato com o aluno, tem que ouvir o aluno cantando, etc., postura, regência, tem que ter um encontro presencial. Então, por enquanto, música sacra não será oferecida para os municípios. Estamos trabalhando, somos pequenos e novos ainda, embora a trajetória ministerial da convenção seja de quase 100 anos, tá certo? Mas o curso de música sacra é um curso de música, não é técnico, é música sacra em nível de seminário maior, né? Então, ele será oferecido na capital, não será oferecido por enquanto para o interior. Minha gente, tá dando para entender? A gente pode tocar bola com relação a dúvidas desse processo. Quero incentivá-los a ler o edital. Muitas questões serão resolvidas ali com a leitura. O que restar de dúvida, irmão, fala comigo. Eu tenho disponibilizado, existe um telefone, um número de telefone exclusivo para o SEBAEM. Ele é novo, nunca tivemos um seminário com telefone exclusivo. Ele é tão novo que eu não estou lembrando agora. Alguém pode me ajudar? Então, e eu estou disponibilizando o meu telefone pessoal para isso. O meu, eu lembro, né? 99-995-1271. Meu telefone pessoal, atendo chamada, assim, ligação quando eu puder, mas eu estou sempre ocupado. Então mande mensagem para mim de áudio ou de texto, eu respondo assim que eu puder, todas as pessoas. Pastor Elton Tavares está perguntando, bom dia, pastor, Shalom Adonai, pastor. Tem uma saudação em hebraico que é Shalom Vrahadonai, isto é, paz e bênção do Senhor, né? É necessário ter o ensino médio completo para estudar pelo SEBAEM. O ensino médio completo é exigido do segundo ano em diante, tá certo? Segundo e terceiro ano. Para o básico, basta ter o fundamental, tá certo? Outra pergunta do Elton, é pastor, né? Pastor Elton Tavares. A música sacra, ela abrange todas as denominações, qualquer curso do SEBAEM, ele é aberto para os evangélicos de Manaus e do Amazonas, tá certo? É evidente que a gente constrói uma coisa com a nossa cara. Então o SEBAEM, ele foi idealizado, construído com a cara batista. Não dá para fazer diferente. Não dá para fazer um seminário da nossa convenção com cara de todo mundo. Não dá. A teologia é batista, a doutrina é batista, a cosmovisão é batista. Então, a gente, não sei se você tem filho, pastor Elton, mas os pastores têm filhos. Então, os nossos, eu não tenho filhos, mas isso aí é lugar comum, né, dizer isso. Os nossos filhos saem com cara de quem? Com os nossos, cara da mãe e do pai. Sai com o DNA deles. Então, não dá para ter uma cara, o meu filho tem a cara do vizinho, porque não foi ele que fez, foi eu que fiz. Então, o SEBAEM é um filho da convenção, ele sai com a cara da convenção. Agora, qualquer curso, inclusive música sacra, pastor Elton Tavares, inclusive música sacra, ele é aberto, mas o aluno de outra denominação evangélica, ele vai estudar sabendo que ele vai estudar no seminário batista, né? Então, por exemplo, doutrinas, no primeiro ano, no curso básico, o aluno vai estudar doutrina e princípios batistas. São duas disciplinas, 1 e 2. 1 e 2. Tá certo? Então, o aluno que não é batista não pode se recusar a estudar essas disciplinas, porque está previsto no currículo doutrina e princípios batistas 1 e 2. 2 disciplinas, 2 meses de aula. Só disso. Então, não sou batista, não vou estudar. Paciência, vai ser reprovado. No lugar, eu quero... Desculpa.
no lugar de doutrina batista, quero estudar doutrina pentecostal. Não pode, porque isso não era batista. Então, quem não é batista vai saber que vai estudar doutrinas batistas, princípios batistas, história dos batistas. Se não cursar, vai ser reprovado. Tá certo, irmãos? Olha só, sobre isso, né? O seminário, ele não é uma extensão da igreja. Isto é, às vezes, o aluno, eu digo isso porque já fui coordenador de teologia e diretor da antiga FBTA. Então, vinha aluno dizer, pastor, eu não vim para a aula, professor, porque eu tinha vigília na minha igreja. Eu disse, olha, infelizmente levou falta, perdeu a prova, né? Não vai dar. Então, nesse aspecto, o seminário, a sala de aula do seminário não é uma igreja, não é. A EBD a gente estuda, não faz prova e nem é reprovado por falta nem por nota. No seminário é. Reprovado por falta, o aluno tem direito a faltar 25%. Então ele tem que ter 75% de presença. Se não entregar trabalho, se não fizer a prova, vai ser reprovado. Ah, eu tive uma viagem missionária no Baixo Amazonas, lá foi uma benção, pastor, mas infelizmente ficará reprovado, porque o seminário não é uma igreja, ele é um compromisso do aluno em cumprir com as exigências do seminário, isto é, fazer prova, entregar trabalho, assistir às aulas, isso tudo conta como nota, né? Então, por isso que essa limitação de 60 vai fazer o pastor da igreja e a associação pensar assim, olha, nós temos 60 vagas, então eu não vou colocar curioso, gente que vai aventurar, gente que não tem chamado, para nada. Então, a vaga é ocupada com quem é líder, que já está na labuta, na obra do Senhor, e precisa ter formação. Esses a gente vai encaminhar para o seminário, tá certo? Então, é um seminário, é um negócio sério, né? Negócio sério, então você não vai se sentir humilhado, então isso eu quero pontuar. Tá tudo bola? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Estou aqui assistindo o meu Face, deixa eu perguntar aqui. Ok, por enquanto essas perguntas, né? Mas, pastores, querem perguntar? O que eu posso falar mais do curso, né? Por exemplo, quem vai dar previsto para a capital, não para o interior, né? Porque às vezes o professor só tem disponibilidade para dar aula na capital. Quem vai dar aula de doutrina e princípios batistas 1 e 2 é o diácono Aderson Costa, da PIB de Manaus. Ele é mestre em teologia, ex-professor da antiga FBTA, alguém já conhecido, alguém muito competente, tá certo? Eu não sei, ele dando essas disciplinas na capital, se ele vai dispor de tempo para dar aula para alguma turma dos municípios, porque tá o seguinte, aula presencial toda quarta-feira de teologia e aula virtual em qualquer dia da semana, então ele vai estar ocupado. E no interior, a gente está fechando em terças e quintas, né? Segunda-feira não, porque tem a folga do pastor, o pastor precisa estar bem descansando, os líderes. Aula na terça. Quarta-feira, geralmente, tem culto de oração, aí aula na quinta. Na sexta, já começa alguma conferência, então a gente reservou terça e quinta-feira à noite. O irmão Elton está perguntando sobre os valores do curso. Para o interior, de graça, né? Interior de graça, como eu já falei. Por quê? Porque os irmãos terão que ter uma estrutura mínima. Isso às vezes gasta dinheiro. Para contratar uma internet boa, para comprar um computador, comprar uma TV, um data show, enfim, né? Pagar o custo, né, de energia elétrica da igreja. Então, esse custo inicial a gente está então entendendo que os irmãos terão, então, para os municípios de graça. Para a capital, R$100 para alunos do curso básico, intermediário, avançado em ministério pastoral, missiologia e educação cristã. Qualquer um desses cursos, R$100. A igreja encaminha
junto com o plano cooperativo. Para o curso de música, R$200. Por que R$200? Porque ele vai ter 2 professores. Os demais cursos que eu citei, o cara terá um professor, tá certo? Um professor. O mesmo vai dar aula presencial, o mesmo vai dar aula virtual. Curso de música, o aluno vai ter 2 professores, um de teologia e um de técnico em música. Por exemplo, digamos que a dona Maria Joana, aqui na capital, deseja fazer música sacra. Então ela vai começar o curso. Vai começar em teologia no curso básico. Então ela vai ter a primeira disciplina, será a introdução bíblica. Aqui na capital, será dada pelo professor, pastor, presidente da convenção, pastor Cláudio Fernandes. Então a dona Maria Joana vai ter aula com o pastor Cláudio Fernandes, na parte de teologia ministerial, e na mesma semana aula com o professor Kleber Drailton, de música, ministro de música da Esperança. Então ele vai ter 2 professores, olha só, um encontro presencial de teologia e um encontro presencial de música. Um virtual de teologia e um virtual de música. 4 dias na semana o aluno de música vai estudar. Dos demais cursos, apenas 2, né? Um presencial e um virtual. Porque o curso de música exige isso. Para ser um ministro de música, ele tem que estudar teologia, porque o ministro de música precisa entender de Bíblia e teologia, e ao mesmo tempo ele vai estudar a parte técnica de música, né? Então não dá para ser um ministro sem saber nada de música e sem saber nada de teologia, enfim, né? A Ednilza Monteiro, está minha esposa, né? Graças a Deus, está aqui na live também, me ajuda. Ela pergunta aqui, quem tem apenas o ensino fundamental poderá estudar no seminário? Tem algum curso que contemple esses irmãos? Sim. O curso básico, onde tudo começa, que eu citei, 10 disciplinas ano que vem, este é o básico. Então o aluno pode entrar apenas com o fundamental. O fundamental se divide em 2, 1 e 2. Fundamental 1 é 1º ao 5º ano. Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então o aluno do curso básico deseja estudar no Sebaen, ele vai fazer o básico. Então ele tem que ter o Fundamental 2 completo. Então ele vai entregar o histórico e o certificado de conclusão do Fundamental, tá certo? Dentre a sua documentação, ele vai entregar carta de recomendação, cadastro de aluno, cópia de RG CPF, comprovante de residência, cópia do histórico escolar e do certificado do fundamental. Quem já tiver o ensino médio, já manda o do ensino médio. Mas quem tiver só fundamental, manda só, sabendo que ele não vai progredir para o 2º ano se não tiver o ensino médio completo. Tá certo, minha gente? Pastor Hélio Souza agradece pelas preciosas informações concedidas à nossa IBAN e demais irmãos. Bom, nós já estamos aí com... Quanto tempo, meu Deus? 1h e 18 minutos, é? Deixa eu ver aqui a mensagem do pastor Hélio. Pastor, deixa eu ler aqui no WhatsApp. Acho que nós estamos... Deixa eu ler aqui. Ok, o pastor ele está pedindo para deixar essa live salva para que eu possa compartilhar com outros pastores que não vieram. A live fica gravada, fica na página. É como se fosse uma postagem, tá certo? Quando a gente sair daqui, assim, encerrar tudo, amanhã você vai entrar na página do Face do Sebaen, vai rolar, vai estar lá. Na data de hoje vai estar lá essa live, fica tipo um vídeo já gravado, né? Como se eu tivesse feito um vídeo, mas é a nossa live, tá certo? Então, pastor, fica ciente disso aí. Então, deixa eu uma outra dúvida aqui. Ok. É bom o irmão acessar e curtir a página do Face do Sebaen, o Instagram do Sebaen, tá certo? E de carona o meu também. Aí você fica sabendo de tudo, tá certo? Vai lá na página do Face do Sebaen e você se cadastra, dá o like lá. Pede para ser amigo do Face, é público, né?
do Face do Sebaen, do Instagram do Sebaen e do meu também. É o meu nome, na Jorge Monteiro. Eu tenho o Face Sebaen, eu fico dialogando entre os dois. Então, se você tiver o meu e o do Sebaen, você vai estar atualizado. Então, precisa acompanhar as redes sociais, tá certo? Uma pergunta aqui do Álvaro Soares. Bom dia, pastor. Me chamo Álvaro, sou evangelista da PIB de Manacapuru. Gostaria de saber como podemos fazer para trazer o curso para o município. Eu pensava, irmão Álvaro, que Manacapuru fizesse parte da AIBAN, né? Mas o pastor Hélio Souza, presidente da AIBAN, me disse que não faz parte. Então eu acho que Manacapuru, se eu não me engano, faz parte da AIBAS, do Médio Solimões. Eu acho, né? Então, é preciso ver. Por isso que eu tenho um post. Se você for lá na página do Face do seminário, tem um post que eu digo assim: atenção, igrejas, alunos interessados em fazer os cursos Sebaen 2021. Procure a associação de igrejas de sua região. A associação de igrejas está nos ajudando muito nisso, para ajudar os pastores, igrejas, interessados, a reunir tudo isso e mandar para o seminário, tá certo? Então, procure, pastor, irmão Álvaro, a sua associação, tá certo? Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu não posso ter uma sala de aula de um aluno. Eu não posso. Porque eu vou ter um professor pago. O professor, ele merece ganhar mais do que ele vai ganhar. Mas, mesmo assim, é um valor pra gente caro, né? Então, o professor vai ganhar um salário mínimo. Que é o mínimo, né? O nome já diz, é o mínimo. Então, eu não posso ter um salário mínimo de R$1.000 para um aluno, irmão. Não posso. Então, só para o interior, para o irmão perceber, eu vou ter um polo, uma turma no Baixo Madeira, uma turma. Um polo no Alto Madeira, Manicoré e o Maitá está previsto, segunda turma. No Baixo Amazonas, terceira turma. Se vingar no Médio Solimões, Coari, Tefé e Codajás, quarta. Tem uma proposta com 3 irmãos no Juruá, 5. Eu vou ter 5 professores. Quanto é que custa isso? Em números redondos, R$5.000. Sem entrar um centavo para a convenção. Tá certo? É caro. Porque eu preciso remunerar o professor. Preciso, é justo isso. Ele vai gastar a internet dele. Ele vai gastar o celular dele, a energia dele, o ar-condicionado dele, o tempo dele. Ele vai comprar livro para estudar. Ele vai se desvencilhar de atividades ministeriais para estudar e preparar a aula. Ora, irmãos, então eu tenho que remunerar esse professor, tá certo? A mesma lógica que a convenção não está cobrando o interior porque vai ter gasto de internet, de computador, etc. Da mesma lógica também eu apliquei para o professor. O professor vai gastar internet dele, dados e tudo. Eu preciso remunerar esse professor. Então ele custa um salário mínimo. Então, Álvaro, eu não posso ter um professor para você em Manacapuru sozinho. Eu não posso, entendeu? Porque sai inviável para a convenção. Então vou ter um professor, R$1.000. Vou em números, né? Assim, em cifras. R$1.000 para o Baixo Amazonas, R$1.000 para o Baixo Madeira, R$1.000 para o Alto Madeira, R$1.000 para o Médio Solimões, R$1.000 para o Juruá. Isso quanto deu? Olha só, muito dinheiro. Mas a convenção está disposta a esse desafio. Só não dá para fazer um único aluno, porque a regra é a turma reunida, né? A turma reunida para configurar uma sala de aula. O aluno da capital, ele vai custar R$100, tá certo? Então, o aluno capital, ele vai nos ajudar a custear o professor do interior. Essa é a matemática simples. Se eu tiver uma turma grande aqui na capital, ele vai me ajudar a custear o professor do interior, tá certo? Então, o que a Bíblia diz? Digno é o trabalhador do seu salário. Que a sua associação de igrejas, talvez a associação já esteja se mobilizando para ter uma turma lá. Mais alguma dúvida do seu município, né? Estou sendo orientado aqui pela minha assessora para assuntos totais, que é minha esposa. Tá certo?
Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu estou no grupo da AIBAS. Colares me colocou. Colares não, foi o irmão parente me colocou, lá de Coari. Me colocou. Então a informação eu tenho passado diretamente para o grupo. O Colares me colocou na associação do Baixo Madeira, de professores e pastores ali do Madeira. Eu pedi uma vez para me colocarem no grupo da IBAN. Não me colocaram, tá certo? Quero abrir meu coração, estou muito magoado com os irmãos que não me colocaram. Eu queria manter uma comunicação direta com os irmãos, tá certo? Então, mas tudo bem. Não me colocaram, eu fico mantendo contato com o pastor Hélio, com o pastor Ivan, enfim, né, com o pastor direto. Acesso, irmãos. Na convenção, nós contratamos não uma secretária, uma funcionária que vai trabalhar na secretaria administrativa do seminário, que é a irmã Rayane. Eu fiz uma postagem com ela. Então, na convenção existe uma funcionária exclusiva do SEBAEM. Dúvida? Liga para a convenção. Manda mensagem para o celular exclusivo do SEBAEM, que vão te retornar. Eu vou te retornar para que você não perca o bonde da história, né? As matrículas encerram em dezembro. Em janeiro não será feita matrícula, tá certo? Eu lancei esse edital dia 1º de setembro. Nós já estamos finalizando outubro. Tem o mês de novembro e dezembro todinho antes. Setembro, outubro, novembro, 4 meses para os interessados e igrejas e pastores se organizarem. Em janeiro não será feita matrícula. Não será feita em hipótese alguma. Tá certo? Porque é o mês que eu tenho para enturmar. Né? O que é enturmar? Pegar o seu João, colocar na turma dele, reunir a turma, organizar. E para eu saber se eu vou ter professor para o Baixo Amazonas, se eu vou ter professor e designar o professor para o Médio Solimões, para eu saber disso, tá certo? Até agora, eu só estou organizado para a capital. Então, eu tenho um corpo docente quase que 90% pronto para a capital. Eu não tenho professor para o interior. Por quê? Porque eu não tenho turma ainda. Tá certo? Eu não posso convidar o professor para se preparar para dar introdução bíblica para uma turma do interior se não tem turma ainda. E pode não ter. Os irmãos podem se atrasar, irmãos podem não querer. Eu criei uma expectativa com o professor que não vai ser atendida, né? Então eu só posso designar um professor e dar a matéria para ele estudar e dar o tempo para ele, terças e quintas do mês tal, se tiver turma. Por isso que janeiro eu tenho para isso. Então, se dia 30 de dezembro ou 31 de dezembro não formar turma no interior, não vai ter ano que vem aula para o interior. Tá certo, irmãos? A gente precisa trabalhar organizados, né? Como eu disse, eu procuro me organizar. Eu lancei esse edital, como eu disse, dia 1º de setembro. Setembro, outubro, já está terminando outubro. Tem novembro e dezembro todo, para os irmãos fazerem assembleia, levantarem os vocacionados, a documentação, está tudo no edital. As regras estão todas no edital. Preciso cumprir o edital para que você esteja ciente das exigências, tá certo? Eu vou falar uma coisa. Algumas pessoas me ligam, me mandam mensagem: pastor, eu comecei o seminário, não sei aonde, não sei quando. Mas então traga o histórico escolar, o programa da disciplina, traga. Sumiram, pastor. Sumiram. O seminário sumiu, olha só. Então, isso não vai acontecer com o SEBAEM. Por quê? Porque tem regra. Por que eu não vou sumir e você vai ficar a ver navios depois com o curso incompleto? Porque eu vou ter a sua documentação e a organização da convenção. Por isso que eu não posso ser desorganizado. No dia que você quiser sair do SEBAEM, você vai receber todo o seu histórico escolar com nota e uma certidão que você concluiu tal e tais disciplinas até o curso tal. Não vai, entendeu? Então, se você me deixar na mão, não me entregando no prazo as coisas, a matrícula, eu não posso ser desorganizado e atrapalhar minha vida, a da Rayane, a da convenção. A convenção, os batistas são conhecidos pela organização, irmãos. Então, nós temos que ser organizados, tá certo? Vamos nos organizar, porque não vou abrir exceção
para desorganizado. Eu quero pedir perdão para ser direto assim. Eu não vou abrir exceção para desorganizado, porque, como eu disse, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, às vezes, eu mando mensagem, eu mando post, ninguém se manifesta. Aí, em janeiro, vai ter gente querendo fazer a matrícula e não vai fazer, tá certo? Que fique gravado isso, porque nós temos que ser organizados desde o seminário. A obra de Deus se faz com organização. Muito bem? Matriculou, formou turma, cumpriu as regras de sala de aula, tudo está sendo feito para possibilitar os irmãos de estudarem, tudo. Quando é que nós íamos chegar com formação lá no Juruá? Lá em Urucará? Lá no Lago do Sampaio? Nunca chegaríamos, irmãos, só através da organização. Tá certo? A conversão está fazendo a parte dela. As igrejas, os pastores, os seminaristas, futuros seminaristas, têm que fazer a parte deles também. Alguma dúvida mais? Nós estamos com 1h30 de live. Mas estou aqui disponível dos irmãos. Se já está cansativo, se já acabou o dado de internet, já descarregou o celular, a gente termina. Mas se tiver dúvida, é a oportunidade que nós temos de tirar as dúvidas de matrícula, né? Mais algum? Pastor Hélio, irmãos, eu estou aqui. Ok, todas as dúvidas que foram colocadas aqui eu já respondi. São 11 comentários. Mas estou à disposição dos irmãos. Pastor Hélio, me diga aí se a gente pode encerrar. Me diga aí. Ainda estão aí? Eu estou vendo aqui a carinha do pastor Francisco Soares. Francisco Soares. Que bom ter o pastor aqui. Muito bem. Dúvidas? Se não, a gente... Pastor Hélio, eu quero o seu retorno. Parece que não estão me ouvindo, mas tem gente online aqui. Quero sair com o ok dos irmãos. Estou à disposição dos irmãos, tá certo? Hoje eu saí de uma reunião com o software acadêmico que nós estamos estudando, né, a contratação, justamente para cadastrar os alunos, para trabalhar com uma coisa organizada, né? Então, a coisa está fluindo dessa maneira, irmãos. Eu preciso desse retorno dos irmãos, pastor Hélio, pastor Ivan, quem mais? Pastor Rolim, me dê uma posição, se está tudo ok, se tem alguma dúvida, se travou a internet de vocês, né? Pode mandar pelo meu WhatsApp, 999951271. Deixa eu ver aqui, me perdoe, eu não decorei o do seminário, são muitos números para mim, irmãos. Eu não consigo decorar tantos, né? Não sei onde eu guardei aqui o telefone do seminário. Aqui, ó. Telefone exclusivo do Sebaem para mensagem de texto e áudio. 99284-7874, tá certo? 99284-7874. Mande mensagem de texto ou de áudio, ou se a Rania puder atender, liga também para esse número, ou para qualquer número de telefone da convenção, que ela vai lhe atender. O nome dela é Rayane, é membro da Igreja Batista Ebenezer, uma moça preciosa, que já tem experiência no trabalho denominacional, já trabalhou no Lar Batista Janel Doyle, então vai lhe tratar bem, vai lhe receber bem. Como é que é? Segue redes sociais, lá tem o número. É verdade. Na página do Sebaem já tem o número lá. Se você ligar, clicar, já entra direto no telefone do Sebaem, tá certo? Se você ligar, já cai lá. Então, tudo para facilitar os irmãos nesse processo de comunicação. Nós estamos distantes,
para o dia a dia, né? Não distantes para não nos encontrarmos, mas no dia a dia sim. Então, como é que a gente vai se comunicando? Pela internet. Pelo WhatsApp do seminário, meu WhatsApp, meu telefone, telefone do seminário, os telefones da convenção, a página do Face do seminário, a minha página do Face, o Instagram do seminário, isto é possível, né? A gente se comunicar, tá certo? Então, não há motivo para sofrermos sozinhos sem a comunicação. Pastor Hélio, pastor Ivan, qualquer irmão aí, pastor Rolim, irmão Hélio, irmão Álvaro, Elton, estou aguardando aqui o retorno dos irmãos, não sei se os irmãos estão me atendendo, né? Estão ouvindo? Vamos lá. Será que já saíram? Será que não tem mais dúvida? Acabou a reunião? Pastor, eu vou chamar aqui o pastor, rapaz. Chama o pastor Hélio aqui. Pastor Hélio deu só um flag. Talvez eles estejam sem internet. Internet lá. Mas se tiver alguém online, pode tirar dúvida comigo agora. Tá certo? Bom. Uma chamada aqui que eu recusei. Bom, minha gente, eu estou saindo então. Estou saindo. Essa live ficará gravada. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Não tenho mais retorno do pessoal do Baixo Amazonas. Mandei mensagem para o WhatsApp do pastor Hélio Souza, mas dá um flag só. Então eu acho que eles estão sem internet lá. Não havendo dúvida de ninguém, nem do baixo, nem do alto, nem do médio, de qualquer irmão. Então aqui eu me despeço. Deixa eu ver aqui. Não tem mesmo. Aqui eu me despeço colocando o telefone do Sebaem 92847874, bota o 9 antes, ou meu telefone 99951271. Talvez se você me ligar, talvez eu não atenda, né? Eu estou sempre ocupado em reunião e tudo, mas mande mensagem de texto de áudio que eu respondo, quando eu puder, tá certo? Fala com a Rayane, qualquer dúvida, estamos à disposição dos irmãos para a realização desse trabalho que é do Senhor e não é nosso. Deus abençoe os irmãos, espero que possamos ter o ano que vem abençoado, produtivo para todos nós. Deus abençoe. Aqui o Marcos Dantas, abraço a todos e parabéns, pastor Jorge, saudações. Deixa eu ver aqui, Marcos Dantas, né? Deixa eu ver aqui. Saudações, pastor Marcos Dantas. Estudei na FBTA e ajudei algumas matérias no seminário onde hoje era SBB. Estamos orando por essa nova empreitada. Amém, pastor. Obrigado, viu? Obrigado e estou à disposição dos irmãos. Deus abençoe a todos e até ano que vem, se Deus quiser. Abraço.